Bem, hoje a gente teve o privilégio de conversar aqui no nosso Mission Cast com o pastor Felipe Amorim. A conversa foi muito boa. Falamos de filosofia, de Bíblia, de grandes experiências perigosas no campo missionário, de gente sendo testemunhas de Jesus, inclusive durante o período do Estado Islâmico e em outras partes também do mundo. Essa conversa foi uma bênção muito grande para mim e eu espero que seja para você também, onde quer que você esteja. Se conecte aqui conosco no Mission Cast, compartilhe, mande aí para sua família nos grupos de WhatsApp, se inscreva no nosso canal para estar sempre atualizado com bom conteúdo cristão, adventista, bíblico, para que você seja um missionário alimentado da palavra, sendo missionário em casa ou fora de casa, ou seja lá onde Deus te chamou para pregar o evangelho. Valeu! Bem-vindo ao Obrigado, nosso Mission Cast. Mission Cast? Mission Cast é o nome aqui do esquema. É muito chique esse negócio. Felipe, esse é um programa para quem gostaria de ser missionário ou para quem já está no campo missionário, tem alguma curiosidade de saber como é que faz, o que é, como é que é a trajetória. E a gente te trouxe aqui, a gente tem uma oportunidade única, você tem sido usado por Deus na semana de oração aqui do UniaN e eu conheço o teu interesse sobre a área acadêmica, a tua paixão pela Bíblia, sobre ideias, filosofia, e a gente nunca é missionário no vácuo, né? A gente é sempre missionário em um tempo, em um contexto, com as suas ideias, com suas conjunturas e tudo vai. Mas a pergunta inicial da gente aqui é sempre essa: como Jesus te encontrou, Felipe? Tá, eu vou responder, mas tu já me levantou uma questão antes que eu queria falar antes, mas eu não vou falar para respeitar o roteiro. Tá, mas não gosto de respeitar roteiro. Mas como Jesus me encontrou? Bem, algumas pessoas têm assim uma conversão mirabolante, né? Assim, tipo, teve um sonho, estava morrendo e Jesus falou com ela pessoalmente. Eu não tive essas coisas assim. Minha mãe era cristã desde que eu nasci, pertencia a outra denominação, mas quando eu tinha 9 anos, uma senhora, a irmã Rita, ela ofereceu estudo bíblico para minha mãe. E aí minha mãe disse assim: eu aceito e meus filhos aceitam também. Ela nem perguntou pra gente, né? Mas a gente ia fazer estudo bíblico junto com ela. Isso onde que era? Lá em Fortaleza, no Ceará. Legal, Fortaleza, Ceará. Aí a irmã Rita chegava, sempre assim umas 3 da tarde. E a primeira parte do estudo bíblico era interessante, que ela cantava um hino. Mas ela já estava naquele ritmo mais desacelerado da vida, né? Ela escolhia um hino gigantesco e cantava na velocidade -2. Cara, era legal. Mas aí ela dava estudo bíblico e aí a gente ficava acompanhando, eu e meu irmão. E aí, depois de uma série de estudos, aí uns 3, 4 meses, em setembro de 91, eu fui batizado junto com a minha mãe, no Batismo da Primavera, lá no SESI de Fortaleza. E uns 2 anos depois, meu irmão, que era menor, foi batizado também. Então, foi mais ou menos assim. Que legal. Então, isso você tinha quantos anos? Tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. Lá em Fortaleza, foi crescendo e hoje você é pastor. Mas você saiu direto do ensino médio para estudar teologia? Não, teve um outro caminho? Quando eu entrei na igreja com 9 anos, eu conheci um pastor, cara. O meu primeiro pastor foi o pastor Evandro Cunha. Conheceu ele? Não. Pastor Evandro Cunha. Ele era o pastor do distrito lá. E aí, cara, ele era um cara fantástico. Assim, pregava muito bem e era um estudioso da Bíblia, né? Assim, um cara que gostava muito de estudar. E eu admirava demais ele. Sempre admirei. Aí um dia, eu já tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, ele me fez um convite, assim. Ele estava fazendo um mestrado dele. E aí ele disse assim: você podia ir lá em casa para me ajudar a digitar minha bibliografia? Veja, só ir na casa do pastor para mim já era um negócio espetacular, né? Assim, digitar a bibliografia. E aí digitar a bibliografia. Aí foi ficando tarde e ele disse assim: será que tua mãe deixaria tu dormir aqui? Cara, para mim foi a glória, né, cara? Dormir na casa do pastor. Aí, enfim, essa vivência com ele, depois com outros pastores. E aí eu fui dizendo para minha mãe assim: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor e tal. Só que a gente vai crescendo e tal, chegou na adolescência. E aí chegou a hora de fazer o vestibular, terminei o ensino médio, e eu não tinha condições de ir para o internato. A minha família não tinha tradição na igreja adventista, né? Então essa história do internato nem era uma linguagem muito conhecida para a gente. Não estava no mapa. Não estava no mapa, assim. A gente não...
Então, eu tinha que escolher uma faculdade e aí eu fiz vestibular na Universidade Estadual do Ceará e passei para o curso de História. E aí comecei a dar aula e tal. Comecei a dar aula na escola adventista. Aí um dia, esse negócio do pastor ficou meio morto assim, né? Esqueci. Estava dando aula em várias escolas já. E aí um dia, uma colega de trabalho, que era esposa de um pastor, ela disse assim, Felipe, você podia fazer teologia. Né? E aí parece que foi Deus dizendo assim, ó, te desperta de novo. Só que eu já conhecia a história da comportagem, mas eu tenho uma certa dificuldade de vender coisas. Eu ficava dizendo, meu Deus, se eu for para a comportagem eu vou passar fome e o líder vai passar raiva, né? E aí eu disse assim, Senhor, se o Senhor conseguir uma vaga para eu dar aula lá no IAN, eu vou fazer teologia. Aí beleza, essa oração eu fiz, sei lá, em julho, agosto, esqueci. Aí terminou aquele ano, eu fui convidado para dar aula em outras escolas. Eu sei que começou o ano de 2008, tipo 5 de janeiro, eu estava comprometido com 3 cursinhos e 2 escolas, né? 5 lugares para trabalhar e tal. Aí, mais ou menos no dia 8 de janeiro, eu recebi uma ligação da professora Luciana, que era a nossa diretora aqui. Luciana Santiago. Pois é. Ó, tem uma necessidade de um professor aqui, mas são pouquíssimas aulas, tal, você quer vir? Cara, eu não estava nem formado ainda, né? Porque você começa a dar aula e começa a fazer a faculdade com menos disciplinas. Só que eu lembrei da oração, eu disse, quero. Aí eu vim aqui para o IAN, onde a gente está gravando, e comecei a dar aula e tal. Fui seu professor também. Exato. Né? Então, em 2008, você chegou para dar aula só. Já tinha passado o vestibular de teologia. Ah, mas em 2008 você não estava cursando teologia ainda. Não, porque o vestibular sempre era no fim do ano, né? Sim, assim, tipo outubro, novembro. E esse convite eu recebi em janeiro de 2008. Aí eu disse, eu vou, começo a dar aula e no final de 2008 eu faço o vestibular. Felipe, antes de você estudar teologia, todo mundo achava que você estudava teologia. Eu, no terceiro ano de ensino médio, quando você era meu professor, eu achava que já estudava teologia. Pois é, cara. Não, e o meu grande medo era isso, porque eu ia fazer vestibular junto com um monte de aluno meu, né? Tu não fez nesse ano não, né? Não. Nesse ano tu foi estudar História, não foi? Não, estava consagrado ainda não. Eu fui estudar História na Federal. Eu fui fazer vestibular junto com um monte de aluno meu. Eu disse, meu Deus, se eles passam, eu não passo, olha a vergonha. Mas aí passei, foi... Mas naquele ano de 2008 eu já fazia uma disciplina como ouvinte. A disciplina do pastor Luiz Nunes, Formação Espiritual do Pastor. Maravilhosa aquela disciplina. Excelente disciplina. Então, assim, foi mais ou menos essa trajetória, né? Então, aqui no IAN eu dei aula de História nos 5 anos que eu fiquei por aqui, enquanto eu estudava. E aí depois, quando eu terminei, eu fui trabalhar em Santa Catarina. Legal. Felipe, a impressão que eu tenho, como teu ex-aluno, como colega de ministério, como quem aprecia muito o teu trabalho na Novo Tempo, é que você tem 2 compromissos, um maior do que o outro, mas tem um compromisso muito, muito bíblico em ler a Bíblia tal qual ela está ali. Uhum. Eu não vejo você fazendo muita firula, encontrar as coisas assim do significado mais profundo do grego, do hebraico, exegético, lunar, galáctico. Mas, por outro lado, você tem um interesse bem forte em história. Você fez o curso de história, você cursa, você fez o teu mestrado na área de... O mestrado foi na área de cosmovisão cristã. Na área de cosmovisão cristã. Teologia. E hoje você estuda especificamente filosofia cristã. No começo, eu fiz essa provocação contigo de que esse é um podcast sobre missionários. Uhum. E às vezes parece que essa coisa do mundo acadêmico, filosofia e tal, não bate muito. Mas a gente nunca é missionário num vácuo. Uhum. E eu acho que a gente às vezes também comete o erro de não tratar nossa casa como campo missionário. Dentro desse cenário, hoje, 2025, a gente vive num mundo de ebulição de ideias. A gente vive num mundo onde a Bíblia vai cada vez ficando de lado e várias ideias vão tomando precedência sobre aquela leitura mais simples, mais direta, às vezes até mais óbvia da Bíblia. Como que você vê o papel de um missionário, de um jovem adventista hoje dentro desse ambiente tão às vezes alheio a uma leitura simples da Bíblia, simples... Sim. Em aspas. Veja, você levantou 2 questões que eu queria tocar aí. Primeiro, essa questão do ser missionário, né? Porque esse podcast é um podcast para quem quer ser missionário
longe, né? Longe da sua casa, sei lá, na janela 1040, em qualquer outro lugar. Mas ontem a gente estava almoçando, foi ontem, né? E você me disse uma frase que ficou martelando aqui, eu acho que vale a pena a gente repetir aqui. Talvez você já tenha dito aqui no podcast, que ninguém vira missionário no check-in do aeroporto. Não sei se eu falei isso aqui não, mas é verdade. Isso é uma das coisas que a gente acredita aqui. Pois é, ninguém vira missionário no check-in do aeroporto. Então, antes de você ir para a missão, você já tem que ser missionário onde você está, né? Na sua casa, com seus parentes, na faculdade, na escola, com seus vizinhos e tal. Porque senão acaba que você quer só fazer uma viagem e a sua desculpa é a missão, né? Claro. Então, claro. É bom falar isso assim. Mas veja, a Bíblia ela não foi escrita para eruditos. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas, ele inspirou os profetas para que gente simples lesse a Bíblia. É lógico que a Bíblia tem partes que precisam de uma certa erudição, eu nem diria erudição, mas um cuidado maior. Uma atenção um pouquinho mais demorada. Uma atenção um pouquinho mais demorada para você entender. É lógico que eu valorizo demais os eruditos da Bíblia, né? A gente lê esses caras, né? Porque eu, por exemplo, não tenho muita habilidade com línguas bíblicas. Eu uso muitos recursos, né? Aquela plataforma Logos, por exemplo, me ajuda demais com as línguas bíblicas. Então, eu admiro demais quem é um erudito da Bíblia, que consegue ler a Bíblia na língua original e trazer para a gente significados. E eu uso a produção dessas pessoas quando eu preciso aprofundar mais algum assunto, né? Mas eu sempre penso nisso. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas, a Bíblia foi escrita para gente simples. A Bíblia foi escrita para que as pessoas lessem e entendessem o amor de Deus por elas. Então, quando eu estou pregando, eu sempre tento pensar assim, eu tenho uma técnica secreta comigo. Eu sempre prego para minha mãe. Para sua mãe? Para minha mãe. Que legal. Por quê? Porque minha mãe não é uma pessoa erudita. Minha mãe fez, sei lá, a 4ª, 5ª série. Pessoa simples, muito inteligente, mas do ponto de vista de estudos é muito simples. E eu penso o seguinte, que se eu pregar e minha mãe entender, uma pessoa muito inteligente e muito estudada também entenderá. E veja, e se a pessoa vai para um local onde vai ter uma pregação esperando erudição apenas do pregador, pode ser que ela esteja chegando no local de culto com a intenção errada. Claro. Entende? Ela está chegando lá esperando se impressionar com a inteligência de alguém. Eu acho que nós precisamos chegar na igreja esperando nos impressionarmos com a palavra, com o toque de Deus. Claro. Então, toda vez que eu vou pregar, eu tento pregar para minha mãe. Cara, minha mãe entenderia esse conceito que eu vou dizer aqui. Então, é lógico que eu tento cavar fundo. Sim. Né? E eu demoro, você também, eu tenho certeza, a gente demora horas preparando um sermão. A gente vai ver o que significa a palavra. Eu vou lá nos recursos que eu uso, vou lá no grego, no hebraico, olha, significa isso e tal. Mas a minha pergunta é sempre assim, como eu posso traduzir esse conceito que parece ser complexo para que a minha mãe entenda? Para que a minha avó entenda, para que uma criança entenda. Hoje eu tenho um segundo parâmetro, que é o meu filho, Daniel. Daniel gosta muito de ouvir os sermões, né? E a gente tem uma brincadeira lá em casa que é assim, termina os sermões, então eu faço uma arguição com ele, né, para ver se ele entendeu. E eu quero que o meu filho entenda quando eu estou pregando. Então, assim, eu não posso ser raso, sim, mas eu preciso ser... Como é que eu posso dizer? Simplesmente profundo, não, essa não é a melhor expressão, mas profundamente simples. Claro, profundamente simples. Profundamente simples. Não criar um ambiente tão complexo que não dá para entender, mas aprofundar naquilo que é de fato relevante. Então, esse é o meu compromisso, assim, pregar de tal forma que a pessoa mais simples que está na igreja entenda. Você tocou num tema que é muito importante para quem é missionário, para quem tenta estudar e entender sobre o que de fato é um missionário, que é o tema da tradução, ok? Isso. Às vezes a gente se limita a ter uma visão um pouquinho reducionista do que é tradução, como se fosse encontrar palavras equivalentes de um idioma e outro idioma, mas não é. E eu até argumentaria, Felipe, não sei o que você acha dessa ideia, de que um dos grandes papéis do Espírito Santo é traduzir. Sim, com certeza. O Espírito Santo está traduzindo as minhas orações para o Pai, que são feitas de uma forma tão inadequada que ele tem que estar ali. Eu acho que a encarnação, talvez uma das formas de você entender a encarnação é tradução.
Deus tentou falar de várias formas, através dos pais, pelos profetas, e até que um dia ele falou, olha, basta, deixa eu ir lá, deixa eu traduzir a mim mesmo. Mas para mim essa é uma metáfora, não é nem uma metáfora, né? É um fato perfeito, assim. A maior tradução do mundo foi o Deus de glória, eu vou usar aqui uma palavra de outro contexto, ele se transliterou em humano. É isso mesmo. Né? Ele se transliterou em humano, porque ele disse assim, olha, eu vou lá falar a linguagem deles, viver a vida deles, ter o corpo que eles têm, para que eles possam entender as realidades superiores. Porque, veja, Mavi, se Deus fosse falar com a gente na linguagem dele, a gente nunca ia entender. Eu sempre comparo assim, né? Imagine você pega o seu cachorrinho e tenta ensinar trigonometria para ele. Ele vai ficar olhando para você assim, está saindo um som da sua boca, mas não está entendendo nada, né? É como se Deus quisesse ensinar a trigonometria dele para a gente, mas ele disse, eu vou ter que latir com eles lá, eu vou ter que me transformar num ser humano para que ele possa entender. Então, o meu desafio como pregador, e veja, até como professor, a gente já teve em sala de aula, né? E às vezes a gente está ensinando a Bíblia numa sala de aula e há uma diferença assim, bastante clara entre um sermão e uma aula. Claro. Né? Entre o sermão e uma aula. Mas mesmo na aula, quando na aula você pode tratar de temas mais densos, você não tem tanta preocupação homilética, você quer ensinar alguma coisa, mas mesmo assim, eu creio, como professor por muito tempo, que um professor de sucesso, ele ensina coisas complexas de maneira fácil. Claro. Né? Ele ensina coisas complexas de maneira entendível. Porque, veja, Mavi, se eu vou para uma sala de aula, como eu estava falando do sermão, e a pessoa sai de lá dizendo assim, cara, esse cara é muito inteligente, meu irmão. Olha, ele falou coisas que eu nunca entendi e nem entendi quando ele falou também. Cara, não serviu para nada, entende? Então, quem está no campo missionário precisa entender a Bíblia. E veja, é um movimento interessante. Você entende a Bíblia de maneira profunda para ensinar de maneira simples. Uma vez eu estava lendo um livro de didática. Isso é legal. Entende a Bíblia de maneira profunda para explicar de forma simples. Eu estava lendo um livro sobre didática e ele disse assim, o autor dizia assim, que a grande habilidade de um professor é entender coisas difíceis e ensinar de maneira fácil. Entender coisas profundas e ensinar de maneira simples. É lógico que às vezes a gente tem mais dificuldade com um assunto ou outro, né? Mas eu acho que é isso. O pregador, o missionário, ele precisa chegar lá e ensinar da maneira que a pessoa vai entender. Não sei se você conheceu o William Geisler, conheceu? Conheci. O William foi missionário lá no Camboja, né? Ou no Vietnã? No Camboja. Eu não lembro exatamente o que ele me falou, mas eu acho isso muito bonito. Porque lá ele disse que a morte da ovelha não fazia sentido. E aí ele teve que trocar a ovelha por outro animal que fazia sentido para as pessoas lá, para finalmente elas entenderem o que era a morte substituta de Jesus. Claro. Ele até fez um livrinho assim, todo ilustrado para as pessoas lá. Cara, eu achei isso fantástico, entendeu? Porque o importante não é a ovelha, o animal. O importante é entender que Jesus é o substituto, é o cordeiro. Então, ele fez essa didática lá e eu acho que é isso, né? Ele pegou um conceito bíblico que era extremamente difícil para aquela população e ele explicou de maneira fácil e as pessoas entenderam que há um Deus que se fez homem e substituiu elas na questão do pecado. Aí a gente entra num tema que é o da contextualização. A gente vive num mundo hiper gourmetizado, né? Você sabe que no nosso maravilhoso Nordeste, bolo de bacia virou petit gâteau. Sabe, um cuscuz que a gente comprava ali na esquina. Hoje em dia você come um cuscuz aí nesses lugares assim. R$200 o negócio. Não, é caríssimo. E eu acho que o mesmo fenômeno tem acontecido também no campo missionário, onde a gente dá uma gourmetizada, dá aquele negócio assim e termina criando, sabe, um petit gâteau de um bolo de bacia. O que é que eu quero dizer? Essa história do William é muito bonita e ela é a história clássica. Tem uma história também muito legal em Papua Nova Guiné, onde um missionário adventista australiano chega no lugar e ele conta a história de Judas. Judas traiu Jesus e ganhou 30 moedas de prata. E a galera começou a aplaudir, porque para eles essa coisa de você ser mais inteligente do que o outro a ponto de enganá-lo é um valor positivo. E o cara ficou perdido. Como é que é aí agora? Como é que o herói é Judas? Aí, vivendo no contexto,
habitando com aquelas pessoas, comendo com elas, dormindo com elas, trabalhando nas montanhas, nas plantações com elas. O cara entendeu o seguinte, olha, aqui existe um conceito, que quando duas tribos querem fazer a paz, os chefes trocam os filhos. Aí o cara pegou na hora, falou, você troca o filho? Então tá, vamos contar aqui, vou te contar aqui a história. O que aconteceu é que o inimigo, através de Judas, matou o filho do chefe da outra tribo. E aí? Aí a galera entendeu. Cara, que fantástico isso. Mas você vê, a gente está falando de um conceito que é simples, ele é profundamente simples. Contudo, a gente corre um outro risco, e eu queria te fazer essa pergunta sobre cosmovisão cristã dentro de outras cosmovisões. A Bíblia tem uma série de ensinamentos que são chave, são inegociáveis. Depois tem uma série de coisas que são Deus contando a sua história, a história de outras pessoas dentro de um tempo, de uma outra cultura. Mas a pergunta é, como que eu descubro o que é chave, o que é inegociável e aquelas coisas que a gente vai adaptar? Qual é o conteúdo verdadeiro do Evangelho e qual é a forma que a gente precisa adaptar para alcançar as pessoas num outro local, numa outra cultura, inclusive dentro do nosso próprio país, e não correr esse risco de gourmetizar o Evangelho de forma a descaracterizá-lo? Veja, eu sempre tento olhar para a Bíblia assim como fazendo uma divisão assim simples, mas de textos descritivos e textos prescritivos, né? A Bíblia tem textos que ela está descrevendo o que aconteceu, né? Por exemplo, quando você vê lá Judas traindo Jesus, ele está descrevendo o que Judas fez e não dizendo vá lá e faça a mesma coisa, Claro, né? claro. E textos prescritivos é quando algumas passagens são bem assim diz o Senhor. Outras passagens precisam de uma maior interpretação dentro do contexto. Mas a primeira coisa, Mavi, que a gente precisa, que eu acho que ajudaria nesse processo de entender o texto para poder adaptar o texto, é realmente essa fase de você parar e estudar, né? Estudar a Bíblia primeiro e estudar o contexto onde você vive. Essa semana a gente estava conversando sobre tua passagem lá pela China. Cara, você me contava... Me lembra aí, você disse que o conceito que você teve que trocar por reconciliação. Ah, tá. Era a ideia de sacrifício substitutivo. Não encontrava muito lugar no coração das pessoas, mas de reconciliação, sim, tinha um... Então veja, ó, você pode tratar a morte de Jesus, ou todo aquele sacrifício de Jesus, ou como morte substitutiva, ou como reconciliação, e você vai chegar no mesmo lugar. Claro. Mas para você fazer isso, você precisa conhecer o conceito profundamente. Então, eu diria assim que um missionário ele precisa primeiro dedicar tempo para o estudo da Bíblia. A Bíblia precisa fazer sentido para ele. Porque aí ele vai chegar num lugar e ele vai conseguir, compreendendo a Bíblia de maneira profunda, ele vai conseguir identificar o que é que ele pode adaptar e o que ele não pode adaptar. Claro. Eu estava com um exemplo aqui na minha cabeça, mas ele acabou fugindo. Mas, sim, veio agora. Veja, lá em Atos, no capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 6, você tem Pedro e João curando o coxo na porta do templo, lembra? Sim, lembro. Veja, eles já eram cristãos, mas eles estavam indo para o templo orar na hora nona, 3 da tarde. Então, veja, o fato de ir ao templo naquele momento orar, não feria um princípio bíblico. Claro. Então, naquela cultura, eles foram lá e aproveitaram aquele momento até como um contato missionário. Mas eles certamente não estavam indo lá mais para fazer um sacrifício, porque eles já entendiam que o sacrifício do Cordeiro de Deus já tinha sido feito. Claro. Então, eles estavam participando de um momento cultural. Sem negociar o fundamento da fé deles. Exatamente. E eu acho muito legal isso que você está dizendo. Deixa eu só te dar um eco do que você está me dizendo, para ver se eu estou caracterizando de forma verdadeira. O missionário precisa primeiro estar bem fundamentado na Bíblia, sim, mesmo antes de entender a cultura para onde ele vai ser um missionário. Exatamente. Então, primeiro dever de casa. Depois a gente
vai para fora de casa. Exatamente. Mais ou menos isso? Aqui nesse livro que você pegou aqui, tem um capítulo. Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui. Tem a câmera aí? Mostra. Tem ali, ó. Aqui, ó. Livro, pastor Felipe Amorim. Disponível, inclusive, eu estava procurando esse livro hoje. Tá na Amazon, tá na HarperCollins, tá em tudo quanto é lugar. Tá lá, gente. Ó, nesse bom. Nesse livro aqui, eu escrevi um dos capítulos sobre cultura, é o capítulo 2, né? Como é que a cosmovisão cristã lida com essa questão de cultura? E aí eu trago um autor aqui, Richard de alguma coisa, esqueci o nome do cara, do sobrenome do cara, que ele dá três possibilidades ou três maneiras como alguém pode lidar com a cultura, e aí ele fala do cristão de maneira específica. Alguns cristãos dizem assim, você tem que rejeitar completamente a cultura. E essa é uma atitude completamente anticristã. Porque, primeiro que não é possível, né? Porque tudo é cultura. O que a gente está fazendo nesse momento agora, nós estamos produzindo cultura. Não tem como você viver fora da cultura. Bem, agora quando você quer fugir da cultura, você está fugindo da missão. Porque lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim, não quero que os tires do mundo, quero que os proteja do mal. Proteja do mal. Então a gente tem que estar lá dentro. Até porque Mateus 5, lá na metáfora do sal e da luz, o sal só faz seu trabalho dentro da comida. É verdade. A luz só faz seu trabalho se estiver num lugar escuro, né? Então fugir da cultura não é o papel do cristão. O outro ponto, outro extremo ruim também que o autor fala, é você absorver tudo sem filtro. Claro. Então você pega tudo, você pega todas as músicas, você pega todos os costumes, você pega tudo. E aí é o outro extremo também, porque você vai acabar descaracterizando o evangelho, porque você está absorvendo tudo. Então qual é o ponto dele? O ponto dele é que o cristão, o evangelho, ele nem se submete à cultura e ele nem absorve totalmente a cultura. Ele julga a cultura. Claro. Ele julga a cultura. O evangelho ele é supracultural. Exatamente. Ele está acima da cultura. Então, não importa se a cultura está mais ou menos próxima de países tradicionalmente cristãos, ou judaico-cristãos, por assim dizer, a medida da referência é o próprio evangelho. É o próprio evangelho. Eu gosto de pegar a metáfora assim do filtro, né? É como se a Bíblia... E aí eu vou usar o nome Bíblia em vez de Evangelho só para não confundir com os irmãos aí, que estão os primos, né? Mas é como se a Bíblia fosse um filtro. Então cheguei numa cultura, sei lá, num estado diferente do meu, num país diferente do meu, estou conhecendo a cultura e eu vou passando a cultura pelo filtro da Bíblia. E do outro lado vai saindo filtradinho o que eu posso aproveitar daquela cultura, o que eu não posso aproveitar daquela cultura, sem ferir os princípios bíblicos. Que legal. E eu acho que é isso, Mavi. Eu tenho muito medo, Mavi, assim, eu não gosto de fazer index, entende? Você vai... Essas aqui são as coisas permitidas, essas aqui são as coisas proibidas. No dia que quiser fazer isso sobre o sábado, deu errado, né? Não sei quantos centenas lá de... Então, assim, eu não gosto de chegar assim, olha, você vai naquela cultura e você pode fazer isso, e não fazer isso e aquilo. Eu não tenho autoridade nem sabedoria suficiente para fazer isso. Mas eu acho que é preciso você se debruçar na Bíblia, mergulhar na Bíblia. A sua mente precisa estar tão embebida da Bíblia que quando você se deparar com uma coisa que fere um princípio bíblico, você identifique. Claro. Né? Então, é isso. A metáfora lá de Mateus capítulo 7 e depois de Lucas capítulo 6, dos dois construtores, sabe? Sim. O cara que construiu sobre a areia e o cara que construiu sobre a rocha. Em Mateus 7, parece que eles procuraram terrenos diferentes. Mas quando você vai para o texto paralelo em Lucas 6, diz assim, não, os dois construíram sobre o mesmo terreno, só que o outro, aquele lá da rocha, ele cavou fundo, a expressão é essa, lá em Lucas 6. Ele cavou fundo até encontrar a rocha. Claro. Então, eu acho que é isso. O missionário, por isso que eu sei que quando você vai enviar alguém para a missão, você tem todo um período de preparação prévio, né? Claro. Não é assim, o cara chegou hoje, semana que vem você vai embora. Por quê? Porque esse período de preparação prévia é importante para você estar tão familiarizado com a Bíblia, você colocar os óculos do Evangelho para você enxergar aquela outra cultura para onde você vai. E não chegar e se confundido. E esse é um dos grandes problemas quando a gente faz essas falsas equivalências. Quando a gente diz, olha, todas as culturas são iguais e equidistantes do correto. E não, é difícil isso. Se a Bíblia é a regra de fé e prática,
a gente não tem como fazer essa equivalência absoluta entre todas as culturas, dizer que tá tudo certo, é só a sua forma de entender o mundo, essa é a minha forma de entender o mundo, quando a atitude dos indivíduos que de fato entenderam a palavra de Deus e reconheceram a Jesus como Messias era de submissão. Era, olha, a tua vontade, não a minha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Exatamente. Não seja feita a minha vontade aqui na terra, Senhor, e aí o Senhor copia aí no céu, porque aí que a gente fica bem tranquilo, bem suave. Tem uma coisa que você gosta de mencionar nas suas mensagens, essa coisa da finalidade da vida. Tem muitos missionários que às vezes estão tão embebidos nesse discurso da felicidade, esse discurso do prazer, do contentamento, e parece que se a gente não for levar, entre aspas, felicidade para o povo, para quem eu estou pregando, então eu não estou sendo um missionário. Mas se eu for fazer alguma outra coisa, então eu não quero ver as pessoas felizes. O que você vê sobre essa coisa de que a finalidade última das coisas, o ponto de chegada, seja a felicidade aqui na terra, cara, e não em outro lugar? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, Deus disse assim... Jesus falando para o povo: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, toda a Judéia, até os confins da terra. Cara, a palavra testemunha lá do grego é mártir. Mártir, é verdade. Cara, eu não sabia disso até um tempo atrás, quando eu fui estudar a palavra. Porque ser testemunha já é uma coisa legal, né? No português, né? Você viu alguma coisa e você vai testemunhar do que você viu, mas é mais profundo o que Jesus disse. Ele disse assim: você quer ser um cristão? Então não vem na expectativa de ser feliz, assim, eu vou ser cristão nas Bahamas, colocar assim uma açuguinha e ficar na praia pregando o evangelho. Não foi para isso que Jesus chamou. Ele disse assim: o Espírito Santo vai descer para você ser Marte. Cara, quando eu ouço a palavra Marte, eu penso em Jerônimo na fogueira, entendeu? Cara, é verdade. Mas é lógico que ser mártir não é só ser queimado na fogueira. O ponto mais comum do martírio para todos os cristãos é o que Jesus falou: você nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Cara, não tem martírio maior para um ser humano do que... Quer dizer, não dá para fazer equivalência de martírios, né? Mas um martírio muito grande para o ser humano é você negar a si mesmo. Não, mas talvez esse seja o maior. Eu acho que esse é o mais doloroso. Eu acho que é o mais doloroso, porque ele é silencioso, ele é contra você mesmo. Exatamente. E a gente tem essa guerra entre si. Eu acho que Paulo foi genial quando ele falou sobre isso. Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, irmão. Mas o mal que já está em mim, é isso que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas você mencionou essa menção de Jesus de: olha, você quer me seguir? Toma sua cruz e segue-me. E eu lembro que isso aí está ali em Mateus 13, 14, quando tem uma sequência muito legal de Jesus perguntando para os discípulos quem que as pessoas dizem que eu sou. Um profeta, Elias e tal. E Pedro diz assim: não, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus, olha, mandou bem, viu, Pedro? Parabéns. E quando chega na metade ali do capítulo, Jesus vai explicando, e a Bíblia diz assim: importa que eu sofra nas mãos dos anciãos. E Pedro chama Jesus de ladinho e fala assim: Jesus, vem cá, vou lhe falar uma coisa pro senhor. Vou falar uma coisa pro senhor, o senhor precisa se amar. Você merece ser feliz, Jesus. Ser feliz, Jesus. Por favor, não me venha com essa história. Autopreservação, Jesus. Olha o autocuidado e tal. E a pancada que vem depois é essa: irmão Pedro, quer me seguir? Vai para lá, Satanás. Não rola, tá bom? Capiroto, vá para lá. E logo em seguida vem essa afirmação de Jesus. Imagino que Jesus, todo mundo viu essa cena, e ele deve ter olhado para os discípulos, por imaginação minha, tá? E aí então disse: olha, quer me seguir? Primeiro você toma sua cruz, primeiro você vai tomar sobre si o símbolo máximo da brutalidade romana. É sua sentença de morte, que você vai carregar. É morte. As pessoas tomavam a cruz para ir para a morte. Para ir para a morte, acabou. Não tinha outro destino. Outro dia eu estava lendo o Flávio Joséfo e depois li um pouco de Tácitos e tinha um pouco o Tácitos fazendo aquela descrição do que aconteceu quando o Pompeu Grande e o Caio Cassius
Não era o Diocácio. Não era o Diocácio. Diocácio era o escritor. Crasso. Ele suprime aquela revolta dos Espartacos e na Via Ápia crucifica 3.000 pessoas. E a discrição era uma coisa bizonha. Ratos subindo, comendo os dedos das pessoas, os corvos comendo os olhos do cara lá em cima, os familiares chorando porque não pode nem retirar o corpo do indivíduo lá para enterrá-lo de forma digna. Então, louco. A cena, a gente hoje está muito desapegado desse símbolo da cruz. A cruz hoje é um símbolo positivo, né? Assim, mais uma vez gourmetizamos. Gourmetizado. Agora você fez a pergunta que acho que a gente fugiu um pouquinho, que é assim, o que o missionário deve levar para as pessoas? A gente fez a introdução aqui, mas acho que é importante responder isso. Veja, Jesus não pediu para levar felicidade para ninguém. Né? Porque na Bíblia feliz é o que chora, né? Jesus é demais, né? Claro. Nas bem-aventuranças, feliz é o que chora, feliz é o pobre. Regozijem os ossos que o Senhor quebrou, é o que o Davi fala, né? O que o missionário tem que levar na sua missão? Salvação para as pessoas, apresentar Jesus. E veja, aqui no Brasil, Mavi, as pessoas ficam regozijantes quando encontram a salvação. E eu não nego que é uma sensação maravilhosa quando você encontra Jesus de verdade. Mas você sabe, cara, esses dias eu estava lendo o livro Eu Sou N. Já tem um tempinho. É um livro que fala sobre pessoas se convertendo no mundo muçulmano. É um livro da editora Mundo Cristão. Muito massa. Na verdade, Eu Sou N porque aquele grupo terrorista lá do Afeganistão, cara, o Talibã? Não, o outro. O ISIS, né? Quando o ISIS ele identificava uma casa de um cristão, ele expulsava os cristãos da casa ou matava os cristãos e escrevia a letra N na porta da casa, dizendo que aquela casa agora pertencia a eles. Por isso o nome do livro é Eu Sou N, né? O Estado Islâmico. Então, o livro estava contando como as pessoas arriscavam a vida ao aceitar Jesus. E você sabe, você viveu na China, é exatamente isso, né? Em alguns lugares do mundo, aceitar Jesus é você arriscar a sua vida. Então, veja, não é exatamente assim, o missionário que foi trabalhar no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar onde o cristianismo não é permitido, ele não está levando felicidade para a vida das pessoas, nesse sentido gourmetizado que a gente está falando, né? Ele não está levando conforto para a vida das pessoas. Pelo contrário, se um muçulmano quer uma vida confortável, ele continua sendo muçulmano. Né? Se o muçulmano se converte ao cristianismo, a primeira coisa que ele perdeu foi o conforto da vida. Ele perdeu a segurança da vida dele. Esses dias eu estava conversando com o Rodrigo Silva, ele contando para mim de um cara que se converteu ao cristianismo, assistindo os vídeos dele e tal, está estudando para ser pastor em uma universidade nossa espalhada pelo mundo. Ele nem fala o nome da pessoa porque é um perigo, né? Mas a família dele ainda não sabe que ele se converteu, porque no dia que ele disser, e ele me contou uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei impressionado, a família pode contratar um matador para ir até onde ele está matá-lo para recuperar a honra da família. Cara, é um negócio assim, veja, então o missionário, ele não está levando felicidade nesse sentido ocidental do negócio. Nesse sentido pobre da palavra. Nesse pobre da palavra. Diluído da palavra. Exatamente. Ele está levando muitas vezes desconforto e risco de vida. Mas risco de vida desta vida. Claro. Ele está levando a possibilidade da vida eterna e aí da felicidade real eterna. Então eu acho que os nossos missionários precisam entender isso. Claro. A preocupação não é ver se a Dona Maria estava triste e agora ela está sorrindo. Não é claro, assim. Com a métrica minha. Não é essa assim a métrica. A métrica é assim, ela estava perdida e foi salva. Amém. Porque essa é a verdadeira. Esse é o parâmetro do evangelho. Ela vai sorrir? Talvez. Mas se não sorrir e estiver salva, tá tudo certo. E eu acho que às vezes a gente perde um pouco de vista na nossa vida cotidiana essa noção paulina de quando eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Tudo, o resto é resto para mim agora. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que a palavra felicidade não seja usada, porque tem um objetivo muito maior do que isso, existe alguma coisa de profundo contentamento e paz que existe. E eu sou testemunha disso. Várias vezes passei por angústia muito forte com a minha família,
vivendo muito longe de casa, sem essa rede de apoio que a Igreja Adventista nos dá aqui, pela qual somos profundamente agradecidos, mas havia profundo contentamento. Essa noção de que eu participo do sofrimento de Cristo. E um desses momentos de angústia, eu me perguntei isso. Falei, Senhor Jesus, eu estou aqui me sacrificando, estou dando tudo. Mas é só pancada. Levo picada de cobra, minha esposa quase morre no parto, depois tem que fazer um bocado de cirurgia. O dinheiro da conta ficou zerado, porque a saúde lá é muito cara. Falei, meu Deus do céu. E um dia me veio essa noção, esse sentimento no coração. Nem sei se foi tanto palavras, mas foi uma sensação de que Deus estava me dizendo, Mavi, eu estou mais interessado na tua vida eterna do que na tua felicidade na terra. É isso mesmo. Então assim, se eu tiver que escolher botar você, irmão, no cadinho para tu queimar até purificar tudo direitinho, para mim, como teu pai, é melhor do que te fazer bem feliz e confortável na terra e você perder a tua vida eterna. Cara, eu estava lembrando aqui de duas coisas. Primeiro, João 16:30, eu acho, quando Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Por quê? Ele estava falando no contexto da Pax Romana, né? Claro. E o que era a Pax Romana? Era uma paz de medo, né? Era paz através da força. Porque ninguém tinha coragem de enfrentar o Império Romano. Então estava tudo em paz, assim. Por quê? Porque estava todo mundo com medo, retraído. Essa não é a paz que Deus dá. Deus dá uma paz em meio à guerra, uma paz em meio à tempestade. E aí você estava falando desse contentamento. E aí eu lembro de dois textos de Paulo. Primeiro, Filipenses 4, ali 11, 12 e 13, né? 13 é aquele bem conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que é sempre usado na caixinha de promessa de maneira muito errada, né? Claro. Porque Paulo, nos anteriores, diz assim, ó, eu aprendi a viver com muito e com pouco, até o que comer a não ter o que comer, a ser perseguido e a ter paz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo assim, ó, não importa o que venha, eu aprendi a ter contentamento, a ter paz. Aí você vai lá para a última carta de Paulo, segunda Timóteo, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, por ali, ele diz assim, olha, eu estou aqui sofrendo por causa do evangelho. Ele estava preso, Estava preso. E não era uma prisão assim com uma janelinha para banho de sol, era um buraco no meio do... Então ele estava preso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Que hoje, as prisões hoje em dia têm todo um sistema, porque você vive nas prisões para cumprir uma pena. Mas no sistema romano não existia esse negócio. Não. Tu ficava lá até a hora da execução, ou então a hora de ser solto, mas não tinha refeitório, sanitário, não tinha nada. Então, é por isso que Paulo dependia da igreja, né, para viver. Aí Paulo está lá, dizendo, ele diz lá no texto, eu estou aqui por causa do evangelho. Aí ele fala, mas eu não me envergonho. E por que eu não me envergonho? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, eu olho para Paulo, cara, Paulo era um fariseu. Se ele não tivesse saído do farisaísmo, ele teria terminado com um casarão, um bom salário. Muito bom. Tranquilidade, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, né? Talvez até comprando o título de sumo sacerdote, como o Caifás no momento fez. Mas quando ele saiu do farisaísmo para entrar no plano de Deus para ele só levou na cabeça. Se você olhar lá 2 Coríntios capítulo 11, as vicissitudes dele, sim. Ele diz, 5 vezes eu fui açoitado, é naufrágio, é roubo. Aí quando 3 vezes naufragando, quando ele chicotadas. termina essas coisas físicas, ele diz assim, e ainda tem a preocupação com as igrejas. Era por fora e por dentro. Claro. Mas aí ele termina a vida dizendo assim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então a vida missionária, ela é uma vida de martírio. E não só a vida missionária do além-mar, é a vida missionária aqui, gente. Claro. Porque você pode até estar vivendo num local onde você não tem perseguição religiosa. Sim. Mas você ainda tem que matar o miserável do eu. Claro, e matar o miserável do eu dói todo dia, cara. Dói. Então eu acho que é isso. Não, mas é isso mesmo. A gente não faz fora de casa o que não faz em casa. E tem muita gente querendo ser missionário do outro lado do mundo e não vai do outro lado da rua. E não vai ali do outro lado da rua. Mas, Felipe, obrigado pela conversa. Cara, eu acho que já estourou nosso tempo. Que horas que é aí? Muito bom. Agora são 10 para as 6. 10 para as 6? Eu tenho um ensaio da banda. Tem um ensaio aí. Felipe, obrigado por participar. Valeu pela conversa. E deixa eu te falar uma coisa, falar no ar. Bota isso no ar, hein, gente. Não vai cortar o que eu vou falar agora, não. Tenho muito orgulho de você, cara. Muito orgulho de você. Você foi meu aluno
E você se transformou num dos grandes pastores que essa igreja tem. Pela sua experiência missionária, pelo seu repertório acadêmico. Então, bicho, Deus abençoe. Continue cuidando da sua esposa, continue cuidando dos seus filhos, porque Deus tem muito mais para você ainda. Amém, amém. Obrigado. Pode Valeu, essa gente. parte aí. Valeu. Valeu, gente. Deus abençoe, mano. Obrigado, hein? Valeu.